Salve galerinha, aqui é o Tommy. Vamos falar de uma coisa meio filosófica, meio curiosa, né? Como o título do vídeo fala, os MMORPGs eles morreram ou nós é que estamos chatos, né? Essa é uma frase curiosa, uma pergunta, né, curiosa, que me veio em mente para poder falar nesse vídeo. É um assunto interessante que eu já tenho pensado há bastante tempo. Já vi alguns vídeos, alguns debates sobre isso. É realmente uma coisa bem interessante. Dá pra desenvolver bastante coisa sobre isso. Eu vou tentar ser um objetivo nas minhas ideias. E até convido você que tá assistindo aí, ou ouvindo, né? A comentar o que você acha desse assunto. Me dê sua opinião a respeito. Eu realmente tô bem interessado em querer ver seu ponto de vista. Então, a pergunta, né? MMORPGs morreram ou nós é que estamos chatos? Antes de mais nada, a gente tem que definir uma base de história, né? Como é que eram os MMOs antigamente? Eu tenho meus 30 anos quebrados. Então eu peguei bastante coisa antiga na vida. Você que tá vendo esse vídeo agora, talvez você seja bem mais novo do que eu. Então você viveu uma época bem diferente. Eu joguei jogos. O primeiro MMO que eu joguei foi ali em 2004. E naquela época as coisas eram bem mais lentas, bem mais punitivas até. Mas era a vida. Assim como, sabe, quando você vai falar de jogo muito antigo, tipo de década de 80, de 90, e as pessoas comparam com jogos mais recentes que são muito fáceis, os de hoje, mas antigamente era tudo muito difícil. Só que nesse caso desses jogos serem difíceis no passado, não MMOs, mas por exemplo, jogos de plataforma, jogos de ação, tipo um Contra da vida. Esses jogos eles tinham que ser difíceis porque, infelizmente, era uma época que tudo era mais limitado. Então, se você quisesse desenvolver uma experiência que durasse, você tinha que fazer algo mais complexo, senão os jogos duravam muito pouco. Nos MMOs a ideia é parecida, mas na minha visão, pelo menos, tem detalhes que diferem bastante. Primeiro que quando os MMORPGs eles surgiram, tudo bem que bem no primórdio ali, a tecnologia não era igual hoje. Né? Você tinha ali o Ultima, tinha o EverQuest, etc. Se você for ver vídeos deles, você vai ver que são coisas. Eles eram bem primitivos em comparação com MMOs mais atuais. E pouco tempo depois, poucos anos depois, você já tinha MMOs muito mais sólidos. O EverQuest acho que foi o primeiro grande passo no MMO moderno. O World of Warcraft foi o que acabou consolidando o que seria o MMO moderno, né? Com o passar dos anos. Mas isso aí já é do começo dos anos 2000, 2004 e assim vai. 2004, 2005 ali foi que o WoW surgiu e influenciou todo o resto, né, basicamente. Só que naquela época ali, 2004, 2005, você ainda tinha a premissa de que MMORPG ele tinha a questão da experiência, tinha a questão da progressão, da aventura, porque no primórdio o MMO era o RPG, era a ideia do RPG, porque ele não é um jogo que necessariamente tinha um começo, meio e fim, não era um jogo linear, né? A maioria dos MMOs tem um mundo aberto, praticamente. Não depende do MMO, claro que tem MMOs que são um pouco mais restritos, mas geralmente é um mundo aberto, que você anda pra lá e pra cá livremente. E só o fato de ser esse mundo aberto, que te dá uma liberdade de exploração, já te deixa num âmbito mais de aventura, sabe? De segunda vida, basicamente. E essa é a graça do MMO, sempre foi essa. É você ter a liberdade e você progredir, evoluir, você tem um personagem e você se transforma, você melhora, você fica mais forte, etc. Então a aventura, a progressão era a coisa fundamental do MMO. Eles não eram lineares propriamente. Só que os anos passaram. Quem pegou esses MMOs sabe muito bem que hoje é tudo diferente. Né? Quem jogou um WoW mais no passado sabe que o WoW Retail hoje é um jogo completamente diferente. É um jogo que tem um foco diferente, tem um objetivo diferente. Tem atividades que rodam de forma diferente. O WoW antigamente ele era muito de mundo aberto. Tanto que o PVP de mundo aberto do WoW antigamente ele era extremamente vivo. Ele era o WoW basicamente, né? Porque tinha a premissa da guerra das facções, etc. Então, isso era a base do WoW. Hoje você... acho que as pessoas nem... Deve ter gente que começou a jogar WoW e nem sabe que isso existe, talvez. Então, olha como mudou, né? A premissa mudou. Mas a culpa não é nem necessariamente dos MMOs. E aí que vem até uma pequena breve resposta para a pergunta do título, né? A culpa é de quem? É dos jogos ou é das pessoas? E para mim a culpa é das pessoas, porque os jogos eles sempre nascem com um objetivo. O desenvolvedor tem a equipe dele
E definem, ó, nosso jogo é esse, a gente vai fazer isso, isso, isso. Aí vamos buscar esse público-alvo, fazer dinheiro e manter o serviço o tempo que a gente conseguir. Geralmente MMO funciona assim. Mas nesse meio tempo surgiram jogos competitivos, jogos, sabe, MOBAs, Counter-Strike, Valorant, os Battle Royale, né, etc. E esses jogos eles dominaram o mundo com o tempo, tornaram o mainstream. Se você for ver, o WoW, que é o MMO que mais tem player hoje, provavelmente ativos, ele não chega talvez nem a 10%, é que eu não tenho o número agora, mas não deve pegar 10% do número de jogadores de League of Legends, acredito eu. Deve ser um número bem inferior de toda forma. Mas aí, obviamente, tem outras questões, né? O LoL é um jogo mais acessível, mais leve também, etc. Free to play, né? Então, são vários aspectos. Mas o ponto fundamental é que esses jogos que eu chamo de jogos de sessão, eles são jogos mais fáceis de você entrar, jogar, de você ter a sua dopamina, sabe? Dopamininha, o prazerzinho rápido. Assim como acontece com os vídeos hoje, né? Os vídeos rápidos, os vídeos curtos, esses reels, shorts, etc. As pessoas, elas praticamente se condicionaram a ter esse prazer rápido. E como esses jogos de sessão, eles dominaram o mundo, os MMOs ficaram na sombra. Vamos ser francos. Os MMOs ficaram nas sombras. Não é nada perto. O público de MMORPG é minúsculo. Talvez alguns mobile, que são também jogos bem objetivos, né? Você não sabe, em termos gerais, o público de dispositivo móvel, de smartphone, provavelmente é o que mais joga. Só que obviamente são jogos diferentes, tem vários tipos de jogos, tem jogos de puzzle, né, etc. Tem MMOs também, mas a premissa lá funciona de uma forma um pouco mais objetiva, é diferente, mobile é diferente. O meu enfoque é mais os MMORPGs mais tradicionais, né, de PC e tal, de console de certa forma, dependendo do jogo. E você vê que os MMOs eles simplesmente tiveram que adaptar-se, ou eles se adaptavam ou morriam, porque todo mundo foi jogar jogos fáceis, de prazer fácil. Fortnite da vida. Imagina só, você tem um MMO que você tem um mundo fechado, personagem com uma estética fechada, uma história fechada, tudo num universo específico. Como é que você concorre, por exemplo, com Fortnite, que é literalmente uma plataforma de criação, que tem uma quantidade infinita, modo de dizer, de minigames customizados. Você pode lá criar seu minigame e literalmente diversos personagens da cultura pop são skins do jogo. Como é que você compete com isso? Você não compete com isso. É impossível. Não tem como um MMORPG, sei lá, que saiu ontem. O Throne and Liberty acabou de sair. Vocês acham realmente que o Throne and Liberty vai conseguir competir com um jogo desse tamanho? Com um jogo com a flexibilidade dessa, como um Fortnite? Nunca. Ele nunca vai ser competitivo. Então, o MMO, ele nunca morreu. Ele nunca foi fraco exatamente. A questão é que as pessoas se adaptaram de forma diferente. Aí vai vir o fulaninho de tal, né? E fala: ah, não, mas MMO consome muito tempo, né? Eu já vi gente falando isso. E eu já vi essas mesmas pessoas, pouco tempo depois, indo jogar um jogo desses que eu citei. Pouco tempo depois, e ficando lá um bom tempo. O problema nunca foi o MMO. O problema são as pessoas. Infelizmente, muitos dos jogos que a gente gostava muito no passado tiveram que mudar. Porque, como eu citei no começo, o MMORPG é um jogo de serviço. Ele precisa sobreviver. Se não tem gente jogando, o jogo fecha. E a empresa perde dinheiro. Então, é difícil lidar com isso. É difícil de você competir com isso. Alguns MMOs fizeram besteira algumas vezes? Sim, com certeza. Não tem como negar isso. Vários MMOs tentaram se adaptar para usar tendências desse novo mundo, né? Que também tem os públicos. Bem ou mal, quem jogava MMO no final da década de 90 talvez nem esteja vivo hoje. Vamos lembrar que quem jogava, por exemplo, videogame em 2001, MMO em 2001, 97, 98, hoje talvez tenha 60 anos, 70 às vezes. Já eram adultos. Em 2004 eu tinha, sei lá, 15 anos? Acho que 15 anos, ou menos, por aí. Então, a gente era jovem, mas a gente pegou o começo, no meu caso, né? Mas e a galera que pegou o WoW no começo? Será que todo mundo era jovenzinho? Negativo, cara. Eram adultos já. Muitos eram adultos. E hoje, alguns são idosos já. São avós. Às vezes não tem energia. Claro que, obviamente, quem gosta, gosta, né? Essa desculpa do tempo, eu acho que ele é a maior falácia
da pessoa que não quer jogar um MMO, essa é a maior falácia. Ah, mas eu não tenho tempo. Mentira. Quando a gente gosta, a gente arruma tempo. É sempre assim. O problema, hoje, não é que os MMOs estejam ruins ou que MMO morreu. O problema é que as pessoas elas não querem mais se dedicar. O problema é que hoje é muito mais fácil você abrir uma Netflix e ficar 5 horas vendo a mesma porcaria de filme que você já viu 3 vezes. Porque é mais acessível. Porque é muito mais fácil você ficar 2 horas deitado na cama folheando a porcaria do Instagram, vendo bunda de diversos tipos de pessoas diferentes. É muito mais fácil. É mais prazeroso. Pra que você vai gastar seu tempo pensando em build, andando num mundinho 3D? Pra que, cara? O mundo hoje tem dopamina pra todo lado e você não precisa fazer nada. Você estala o dedo e tá lá, cara. Esse é o problema dos MMOs. O problema dos MMOs não são os MMOs em si, que eles têm uma premissa e eles, de certa forma, respeitam essa premissa. Tiveram que se adaptar para não morrer, mas a premissa dos MMOs ainda tá ali, é a progressão. Só que as pessoas não querem mais progressão, as pessoas só querem prazer. E no momento que as pessoas só querem prazer, o MMO sai do foco. E infelizmente, eles deixaram, né? Isso já não é de hoje, né? Isso já tem uns bons anos que tem acontecido. E os MMOs deixaram de ter esse status glorioso que a gente tinha no passado, né? Que já teve uma época, por exemplo, no próprio Brasil, como tudo no Brasil sempre foi muito caro em termos de videogame, um MMORPG free to play era extremamente acessível pra gente. Imagina só, você tem ali, pegar é que eu não vou lembrar o ano de lançamento, mas vamos supor um RuneScape, que é um jogo que antigamente rodava em navegador. Hoje você tem cliente próprio, mas RuneScape você jogava no navegador, cara. Imagina, você não tem um PC bom, sua internet de escada, mas tem um MMOzinho que é meio feinho ali e tal, mas roda no navegador. Olha que incrível, quão acessível é isso. Era muito mais barato jogar um RuneScape, mesmo free to play, porque tinha obviamente a questão do member, etc. Mas você tinha a versão free. Era muito mais acessível jogar isso do que comprar um jogo. Um jogo era caro. Os MMOs antigamente tinham essa questão. Eram mais baratos no Brasil, né? Tô citando o exemplo do Brasil no caso. Lá fora era diferente, mas World of Warcraft era um jogo único. Ele era um MMO incrível. Quando ele surgiu, nada existia. Então não é que não tinha nada igual. Tinha o EverQuest, mas o WoW ele refinou o que o EverQuest criou. O WoW ele deixou mais digerível. Ficou fácil. Mais fácil jogar. Por mais que o WoW clássico fosse um jogo bem complicado e punitivo. Mas era muito mais gostoso de jogar. E eu tinha uma mensalidadezinha ali, mas o que é? Acho que é $10. O que é $10 por mês? Não é nada, cara. Num mês? Pô, nada. Literalmente nada. Inclusive, muita gente gosta de dar essa desculpa, né? Ah, mas jogo de mensalidade não vale a pena. Outra falácia. Os jogos de mensalidade, eles são os jogos mais estáveis. Os jogos mais justos. Porque a desenvolvedora, ela não precisa ter que ficar fazendo mecânica ruim para monetizar e quebrar o jogo. Porque jogo free to play, por exemplo, eles são obrigados a inserir mecânicas, entre aspas, pay to win, para monetizar o jogo, para manter ele de pé. O jogo pay to play ou buy to play, por exemplo, buy to play seria um caso, seria o Guild Wars 2, por exemplo. Com pay to play seria o World of Warcraft mesmo. Esses jogos que são pagos, você está pagando, você já pagou tua taxa. Então você já tem uma experiência mínima justa entregue. O free to play não é bem assim. O free to play ele vai te cobrar de alguma forma, ou no tempo ou no dinheiro. A única diferença é que o free to play você começa de graça. Mas ainda assim, no fim a culpa é nossa. Nós jogadores. A resposta do título, a culpa não é dos jogos. Os jogos são negócios, eles precisam se manter. Eles nascem com uma premissa. E se não tiver player, morrem. Mas nós nos acostumamos tanto com o prazer fácil, a acomodação, que nós nos bloqueamos. Às vezes nós nos bloqueamos de explorar outros MMOs. Quantas pessoas ficam lá jogando private de um MMO morto porque não tem o mínimo de ímpeto para tentar jogar um jogo diferente? É a acomodação, é a preguiça, é esse senso de não querer se dedicar porque achar que não tem tempo. Mas sempre tem tempo, sabe? Será que você conhece algum exemplo de alguma pessoa que falou: ah, eu não tenho tempo para começar um outro MMO? Mas você vai lá ver a pessoa tá há 7 anos jogando mesmo private safado lá de um MMO velho que ele jogou na infância. Tempo a gente tem.
A gente só não tem sensatez às vezes. Esse é o problema. Então, vou fechar por aqui nesse assunto. Acho que é um assunto bem legal. E se você chegou até aqui, deixa teu comentário aí e fala pra mim o que você acha. Você acha que a culpa é nossa, jogadores? Ou a culpa é dos jogos que tentaram se adaptar, mas não conseguiram? Então é isso. Deixa o joinha se curtiu, comenta, se inscreve que ajuda bastante o canal. E é isso. Fiquem bem e até a próxima. Valeu.